Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite a todos. Eu estou isolado aqui numa sala isolada, portanto eu vou tirar a máscara porque a gente fica numa situação de segurança aqui. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, boa noite. É um enorme prazer apresentar isso aqui. É uma forma que a gente tem de contribuição com a sociedade para que a gente possa ter mais um passo a mais no conhecimento da pandemia, dessa sindemia, e, portanto, queria agradecer dizer para vocês todos que nós estamos com 900 pessoas inscritas, é um recorde para nós, uma honra muito grande, de uma plateia também muito seleta que está nos assistindo e que vai poder participar via QIA. Então, aquele QIA que tem no Zoom aqui, as pessoas podem fazer suas perguntas ali, eu vou selecionar a pergunta para fazer quando for o momento de fazer as perguntas. Então, eu queria, antes de mais nada, apresentar os colegas que vão aqui nos brindar com seus conhecimentos. Inicialmente, a doutora Régia Damos Feijó. A doutora Régia é médica infectologista, responsável pela Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital São Luís Itaim. Régia, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença aqui. Depois, eu quero apresentar o Dr. Celso Granato, que é diretor clínico do Grupo Fleury. Há muitos anos a gente tem uma parceria, todos nós temos uma parceria muito grande com ele na discussão de temas tão importantes, especialmente nas bactérias, nos vírus, que a gente tanto debate hoje em dia. Depois, eu quero apresentar o professor Esper Calas, grande amigo, professor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, médico nosso aqui também do Hospital Vila Nova Star. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Depois eu queria apresentar o Dr. Fernando Zampieri, colega do dia a dia também, é médico aqui plantonista aqui no Hospital Vila Nova Star e é pesquisador no Instituto DOR, no Instituto de Ensino e Pesquisa, o IDOR. E, por fim, a diretora desse webinar, que é a doutora Maria Luísa Moura, a Malu, porque ela que ajudou a gente a organizar isso aqui, no fundo ela é a diretora, eu só vou apenas coordenar a fala de todos vocês. A Malu, ela é médica infectologista e responsável pela Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Vila Nova Star. Muitíssimo obrigado para vocês todos. Certamente, vocês é que fizeram que a gente tivesse um recorde de inscrições de 900 pessoas inscritas, e depois a gente vai saber quantas pessoas entraram aqui. Eu vou noticiando conforme a gente vai desenvolvendo o debate. Muito bem. Eu vou passar, então, sem mais delongas, a palavra ao professor Esper, que vai falar para a gente quais os testes diagnósticos disponíveis atualmente. Não, desculpa, quem vai falar isso vai ser o Celso Granato. Ele vai falar qual a eficácia e a estratégia da vacinação. Desculpa. Então, vai ser a eficácia e a estratégia de vacinação com as novas cepas. Doutor Esper, a palavra está com você. Obrigado, Antonieto, grande amigo também, demais presentes nessa mesa, todos grandes amigos, Celso, Malu e Régia, todo mundo Fernando, que a gente trabalha juntos há muitos anos em várias vamos cruzando os nossos destinos em várias das nossas atividades. Meu nome é Esper Calas, eu sou médico infectologista, Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Agora eu tenho um hábito, sabe, de toda vez colocar a data que eu dou a aula, porque é muito fácil as pessoas acabarem tirando do contexto as coisas que a gente fala. É uma recomendação que venho seguindo já desde o começo da pandemia. Minha tarefa hoje aqui é falar um pouquinho sobre vacinas para Covid-19, mas o impacto das variantes. Antes de eu entrar, eu quero só chamar a atenção de todo mundo nessa figura que está do lado direito aqui da tela, que mostra o SARS-CoV-2, que tem uma proteína bem na superfície aqui, que é a espícula do vírus. Deixa eu pegar um laser aqui. A espícula do vírus, ou spike, como muitos falam, que tem uma porção que é onde a spike ou a espícula encosta no receptor da célula-alvo, que é o ACE2,
que é o Receptor Binding Domain, que é RBD, que a gente vai tocar nesse assunto algumas vezes durante a apresentação. Resposta imune, depois que a pessoa encontra o SARS-CoV-2, é bastante complexa. Esse slide não tem nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, nem de passar item por item, mas só para mostrar para vocês que nós temos a participação de resposta imune inata. Aqui tem um comentário bem rápido de que essa ideia de dar BCG ou vacina tríplice viral para ajudar a combater a SARS-CoV-2 é para estímulo de resposta imune inata. Depois nós temos uma resposta imune adaptativa, que tem 2 braços principais, entre vários que existem, mas fundamentalmente é a educação de células T e células B, que é a resposta imune celular, e vai carregar a memória contra o vírus, e a outra é a produção de anticorpos por plasmablastos, que vão se maturar a partir das células B. Então, o que a gente quer? Quer que as pessoas que tiveram SARS-CoV-2 tenham anticorpos. E a gente também quer simular essa infecção natural para fazer com que a pessoa desenvolva anticorpos sem precisar pegar Covid-19, que é isso que é uma vacina. Então, nós temos várias estratégias de vacina, todo mundo já ouviu falar muito durante esse último ano, desde vírus morto, que é a estratégia mais antiga que nós temos, vem desde a vacina contra a varíola, lá, do Edward Jenner, que aquecia um vírus, um poxvírus semelhante à varíola e acabava fazendo a variolação, mas também agora o exemplo contemporâneo é a vacina da gripe, que utiliza 3 ou 4 vírus mortos na sua formulação. Nós temos as proteínas virais de subunidades proteicas, portanto, e aqui o principal exemplo é a hepatite B, que se assemelha e enquadra nesse grupo. Os vetores virais, que são uma novidade, embora quem trabalhe com desenvolvimento de vacina de HIV conhece esse tema profundamente, há pelo menos 20 anos a gente vem tentando essas estratégias, onde você pega um vírus que não causa infecção humana, mas, quer dizer, doença humana, mas coloca aqui, codifica um material que tem interesse de imunizar, e aqui a principal candidata é a espícula do vírus. E material genético. Então, nós temos as vacinas de DNA, que está rumando para o primeiro estudo fase 3, que deve começar em breve, e a vacina de DNA, perdão, e a vacina de RNA mensageiro em nanopartículas lipídicas. Os principais representantes são a Pfizer e a Moderna. São 63 produtos no desenvolvimento extraordinário que aconteceu nos últimos anos, aliás, nesse último ano, para encontrar vacinas novas. Tem várias delas que já são aprovadas. E eu quero chamar a atenção nesse gráfico, que foi extraído do Landscape da Organização Mundial da Saúde, que veja que a principal plataforma que vem sendo explorada é a de subunidade proteica, apesar de a gente só ter uma vacina com resultado em fase 3 para essa plataforma. Então, pelo menos 1/3 das vacinas que estão em desenvolvimento utilizam essa estratégia, porque muitos acreditam que essa vai ser a estratégia do futuro. Vou falar mais sobre isso. Nós temos vetores virais, e aqui entram algumas que já foram utilizadas, já estão sendo utilizadas, inclusive, depois muitas de DNA, depois vírus inativado, que aqui o principal exemplo aqui para a gente é a da Sinovac, e as vacinas de RNA. As outras são estratégias que ainda estão em fase mais inicial de desenvolvimento e menor número de participantes nessa corrida pelas vacinas. Nós temos várias vacinas que estão entrando na fase 3, aqui a codificação de cada uma delas. Vocês vão começar já a ver vários que já completaram a fase 3, já entraram na fase de aprovação e acesso limitado. Entre elas, aqui alguns nomes já são conhecidos, como a vacina da Universidade de Oxford, a AstraZeneca, a Gamaleya, que é a Sputnik V, a Janssen ou Johnson & Johnson, que já está sendo utilizada em alguns lugares, a Sinovac, e também as 2 vacinas de RNA aqui embaixo. Então, nós temos um pipeline bem robusto, que a gente nunca viu nada igual. Eu acho que esse é o novo normal do desenvolvimento de vacinas. Algumas delas já são aprovadas para uso restrito, que é da CanSino, que é um adenovírus 5, a AstraZeneca, que é um adenovírus de chimpanzé, 3 vacinas com vírus inativados, que é a Sinovac
e 2 da Sinopharm, com 2 outros parceiros, e a da Vector Institute, uma empresa indiana. E, finalmente, as 2 de RNA, que é a Pfizer e Moderna. A Sinopharm já foi aprovada para uso, um dos produtos deles, em alguns países, e a Gamaleya também aprovada em alguns países. Esse slide dá conta para todos da percentagem de eficácia de cada uma das vacinas que está aqui embaixo. Desculpe, é um slide um pouco confuso, mas ele tem muitas informações extremamente importantes. Então, aqui não estão todas, mas as principais que saíram, as 6 primeiras. E vocês vejam que a eficácia reportada por cada um desses estudos fase 3 é variável. Algumas delas dão tão alto quanto 95%, e tão baixo quanto 50,4%, que foi a da Sinovac. Mas eu quero alertar todo mundo que essas percentagens aqui embaixo não são necessariamente comparáveis, dado que a definição de COVID-19 como um desfecho no estudo fase 3 é variável também. Então, você acaba tendo, por exemplo, a dificuldade de comparar os 95% que foi obtido na Pfizer com os 50,4% que foram obtidos na Sinovac. Por quê? Porque a definição de COVID varia. Então, o que a gente vê na maioria dessas vacinas, e por isso que todas elas estão sendo utilizadas já, é que praticamente todas têm uma eficácia altíssima para prevenir o desenvolvimento de doença grave. Isso que é o mais importante. Então, é esse que é o objetivo que a gente tem tentado concentrar a ação de todas as vacinas. Agora, o nível de anticorpos que elas induzem é muito variável. E isso aqui a gente não sabe a implicação a longo prazo. Vocês vejam que as que atingem níveis mais elevados até agora é a da Pfizer, com 3,8 vezes o que a gente vê em pessoas que tiveram a doença. E que dá mais baixo é a da Sinovac, que dá níveis de anticorpos neutralizantes, que é 1/6 do que se vê em pessoas que já tiveram a doença. Esses dados são todos extraídos de cada um dos estudos feitos em fase 1, 2 ou 3 por esses diferentes desenvolvedores. Mas o que isso dá conta para a gente? Que muito provavelmente a quantidade de anticorpos necessária para prevenir uma doença grave deve ser baixa. Agora, o que a gente não sabe é a durabilidade desses anticorpos. E isso a gente precisa monitorar ao longo do tempo. Eu vou falar rapidamente, que todo mundo já sabe, nós estamos vivendo um momento péssimo da nossa pandemia. Um momento muito expressivo de casos, chegamos a bater 3.200 mortos num dia, alguns dão conta que talvez a gente bata 4.000 num dia. Nós passamos uma fase dificílima no país, que lidera, infelizmente, o número de casos e mortos no mundo inteiro. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que aconteceu em Manaus, e mostrar que algumas coisas interferentes vêm mudando muito como que a gente entende esses números. Lá foi feito um trabalho pelos colegas do Instituto de Medicina Tropical em colaboração com o pessoal da Universidade de Oxford e verificaram que houve um acúmulo de prevalência na população manauara e baseada em doadores de sangue que foi bastante expressivo, chegou a aproximadamente 50% em algumas depois da correção, mas chegou a ser 74% entre os doadores de sangue. Todo mundo achava que isso estava relacionado a uma instalação da imunidade em rebanho, porque eles tiveram um pico lá para trás, em março, abril, depois caiu. Agora, o que aconteceu foi uma grande surpresa. Aquele pico de março, abril ficou pequeno, perto do que se viu agora em dezembro, principalmente começo de janeiro. Uma tragédia que aconteceu por lá, atingiram índices de mortalidade que atingiram níveis que é um dos mais altos no mundo, e isso foi seguido de uma queda progressiva do número de casos. Tem vários debates, explicações, a gente pode explorar isso depois, mas também por causa da introdução de uma cepa viral com mais capacidade de transmissão. Então, essas variantes são definidas da seguinte maneira: todo mundo tem variantes. Você pega qualquer pessoa, faz um sequenciamento de alta escala, você vai ver que vão aparecer variantes de vírus. Só que essas variantes são comuns e elas praticamente não têm muita importância para aqueles casos individuais. Agora, existem algumas variantes de interesse, são aquelas que são transmitidas de uma pessoa para outra. Então, tem alguns pequenos grupos de transmissão, cadeias de transmissão, que acendem o interesse por elas. Porém, algumas delas são as chamadas variantes preocupantes.
E essas são aquelas que se instalam na cadeia de transmissão em nível populacional em grande intensidade. São 3 as principais variantes preocupantes que a gente discute. Primeiro, a da linhagem B117, que agora ela é apelidada de versão número 1, que é a variante identificada primeiro na União Europeia, na Inglaterra. O segunda variante, que é a B1351, foi identificada primeiro na África do Sul. E a terceira, infelizmente, é uma variante identificada no Brasil no começo de janeiro desse ano, que está associada a essa expansão de número de casos que eu mostrei no slide anterior, que aconteceu lá em Manaus. É a variante P1, que também é considerada versão 3. E o que essas variantes têm de problema? Elas, por se fixarem na cadeia de transmissão, elas carregam uma vantagem na transmissibilidade e, portanto, são transmitidas com mais facilidade. Em algumas delas, e aqui já está bem definido para a variante inglesa, associado a um aumento de doença mais grave. E no que isso implica? Cada uma dessas 3 variantes ainda está sendo descoberta nas suas capacidades de interferência, mas o que a gente sabe é que a transmissibilidade é 50% ou mais para a variante inglesa, mas ainda não está estabelecida de forma clara para a variante sul-africana e brasileira, mas muito acredita-se se tratarem de variantes que têm uma capacidade de transmissão também aumentada. Tem um aumento da letalidade relacionada à variante inglesa de cerca de mais de 30%. Agora, o problema é o impacto que elas poderiam ter na eficácia da vacina. Então, a gente sabe que na vacina, na variante inglesa, aparentemente não tem um impacto significativo na eficácia vacinal de vários produtos que já foram testados. Mas a variante sul-africana tem. Ela tem uma queda da eficácia em 2 vacinas que já foram testadas, que é a Johnson & Johnson e a Novavax. Aqui uma vacina de adenovírus 26, aqui uma vacina de subunidade. E, aparentemente, ela abole a eficácia que a AstraZeneca tem para prevenir doença leve a moderada. Isso é um problema sério, que a gente não sabe a implicação, mas precisamos dos dados também para doença grave para tirar uma conclusão definitiva. E há alguns dados preliminares da Johnson & Johnson, ou Janssen, mostrando que também tem uma queda de eficácia provocada pela variante P1. Nós não temos dados ainda do impacto da variante P1 na eficácia da vacina AstraZeneca e a Sinovac, são as 2 que estão sendo utilizadas no Brasil. O único dado que é muito preliminar que a gente gerou no nosso laboratório, junto com o Edson Duringon e o Butantan, foi que a Sinovac mantém a indução de anticorpos neutralizantes no mesmo nível que se vê para a cepa original, que a gente chama de canônica, que se vê com as cepas P1 e P2 brasileiras in vitro, mas a gente não sabe qual é a repercussão em vivo. Então, a gente ainda tem que aprender um pouco mais do impacto dessas variantes para a gente entender o que pode acontecer no futuro. Vou parar aqui, porque eu já até passei os meus 10 minutos, agradecendo a equipe de pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que participaram na condução do estudo da fase 3 da vacina Sinovac, participaram também do estudo fase 3 como um dos centros do estudo da vacina da Janssen, e vem contribuindo com outras iniciativas no desenvolvimento de vacinas aqui do Brasil. Então, com isso, eu devolvo a palavra para a Antonieta. Muito obrigado. Obrigado, Esper. Muitíssimo obrigado. Você conseguiu ser profundo e didático ao mesmo tempo. Tenho certeza que foi uma enorme contribuição e com informações fundamentais para o controle da vacina, viu? Então, interessante. Não sei se é momento de se fazer brincadeiras, né? Mas nunca antes na história desse planeta tanta gente se uniu tão rapidamente para fazer uma vacina, como você disse, é impressionante a velocidade com que a gente conseguiu colocar essa quantidade de vacinas que se apresentou, algumas já comprovadamente já para cima da fase 3, para a população. Isso é uma coisa extraordinária e eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Um novo normal, a gente dá para confiar na ciência, confiar na troca de experiências entre todos os laboratórios do mundo, que você sabe muito bem que é fundamental. Legal, muito obrigado. Eu vou também, sem mais, passar a palavra
para a Régia, doutora Régia, que vai falar a situação epidemiológica. O perfil de pacientes mudou? A reinfecção é uma realidade? Régia, está com você. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Antonieto e à doutora Maria Luísa pelo convite, ao IDOR e toda a equipe aí do Vila Nova. É uma responsabilidade muito grande aí nessa aula, né, com muita gente participando. Então, a gente vai ver aí se consegue dar conta desse recado. Então, esse é o meu tema, né? Eu vou tentar, não quero confundir mais todo mundo, mas vou tentar responder essas perguntas. Então, só lembrando, né, a gente já falou bastante desde que foi decretada a pandemia em 11 de março de 2020, que agora fez um ano, nós temos acumulado aí 124 milhões de casos, 12 milhões no Brasil, correspondendo a 9,7% aí do mundo, e chegamos à marca triste de 300 mil óbitos no Brasil. E aí, quando a gente vê o gráfico brasileiro de casos novos por Covid, nós observamos aqui uma queda em outubro e um novo aumento aqui em novembro e chegando aqui dezembro e o primeiro trimestre de 2021 com esse grande aumento. E aí nós nos fazemos essa pergunta, né? O que mudou no cenário? Por que nós tivemos esse aumento, essa talvez chamada segunda onda? Será que mudou muito a epidemiologia? O papel das novas variantes, associado isso ao baixo índice de vacinação, aglomerações aqui principalmente no final do ano, ou, né, a disseminação da nossa variante P1, né, associada aí aos feriados de Natal e Ano Novo, lembrando que nós tivemos muitas festas, aglomerações aí, talvez até indevidamente, não era o momento. E o doutor Esper já me ajudou bastante aí na sua explicação, mas aí eu ia dar uma explicação até mais engraçadinha aqui, né, dizendo que mutações são pequenas alterações na sequência de DNA, então isso acontece a todo momento nos vírus, né? Então aqui é um exemplo de uma mutação aqui na atriz, né, pintou, cortou o cabelo, fez uma mutação, mas continua sendo a mesma pessoa. E os vírus têm várias linhagens e algumas linhagens dão origem a variantes. Geralmente as variantes elas têm uma sequência de mutações bem maior que acaba alterando fenotipicamente o vírus. Então eu fiz uma brincadeira aqui dizendo como se o ator se transformasse aqui no Homem-Aranha, que fenotipicamente acaba sendo uma pessoa diferente, né? Aí chamada variante de preocupação. Só para aí as pessoas entenderem. E os SARS-CoV eles têm muita capacidade de mutação. E cada vez que essa mutação ocorre, vai dando origem aí a novas variantes. E aí, só mostrando aqui um pouquinho da nossa linha do tempo, né? Então, a gente tem uma variante de interesse no Rio de Janeiro, que é a P2. Nós temos a variante brasileira, a B128, que é originária aqui deu origem aqui a P1, que surgiu aqui em Manaus, por volta de novembro de 2020. E ela está disseminada aí para 21 países, também em São Paulo, Itália. A B117, né, que é a originária no Reino Unido, que talvez esteja associado com maior gravidade e mortalidade, está já notificada aí, né, em 94 países. E a variante da África do Sul, que também já foi aí notificada em 46 países. Lembrando que quanto mais o vírus circula e se multiplica, maior a chance de aparecimento de mutações e, né, por conseguinte, de novas variantes. Então, aqui trazendo até um pouquinho a gente mostrou o mapa brasileiro aí, né, os casos Covid no Brasil, e aqui mostrando a situação de Manaus, que também já foi explicada pelo Dr. Esper, que eles tiveram um aumento importante de casos aqui em março e abril, onde o sistema de saúde entrou em colapso, depois esse estudo com doadores de sangue mostrou, né, um 76% até de prevalência de anticorpos, levando eles a acreditar que tinha havido aqui, chegaram na imunidade de rebanho. E aí voltaram a esse aumento novo aqui em dezembro, que foi uma surpresa, levando aqui a um segundo lockdown, né? E aí existem algumas explicações, talvez, que possam levar a esse aumento aqui em Manaus. A imunidade de rebanho talvez não tenha sido atingida aqui nesse período depois de abril, né, no primeiro semestre aí de 2020, talvez o grande número de pessoas em Manaus se infectou ali em abril e quando chegou em dezembro teve uma queda nesses anticorpos e talvez isso represente reinfecção
ou pelas linhagens antigas, ou até pelas novas variantes. Ou uma outra explicação é que as novas linhagens podem escapar do sistema imunológico, enganar o sistema imunológico, e as linhagens novas que circulam na segunda onda podem ter uma transmissibilidade inerente, né, do que as linhagens anteriores que circulavam em Manaus. Lembrando que a linhagem P1 foi descoberta pela primeira vez aqui em Manaus, então talvez ela tenha um papel também importante aqui nessa segunda onda. E qual seria, então, o problema das novas variantes, né? Uma infecciosidade aumentada, essa mutação, por exemplo, que levou ao aparecimento da variante do Reino Unido, que é a B117, tem a maior capacidade de transmissão viral e maior afinidade ao receptor ACE2, levando aí a uma maior gravidade, né? O escape imunológico, podendo ter reinfecção pelas novas variantes, suscetibilidade aumentada em crianças e, devido à maior carga viral dessas novas variantes, um menor período de incubação pode ser encontrado. Aqui é o número de casos causados de Covid causados por variantes nos Estados Unidos, por exemplo, a B117, 7.500 casos reportados, né? Nos Estados Unidos, a da África do Sul, 219, já encontramos também lá o reporte da nossa P1 brasileira, nossa variante brasileira. Aqui é um boletim especial epidemiológico do Ministério, eu achei bem interessante, né? Quem tiver interesse de ler é o número 54, ele traz aqui no Brasil o número de variantes P1 por estado, mostrando aqui que já foram 1.126 reportes aqui, principalmente em Manaus, onde ela teve origem. É claro que isso aqui é uma subnotificação, né? Lembrando realmente dos casos que foram estudados aí de forma genômica. A presença da variante do Reino Unido, e ainda não foi detectada a presença da variante da África do Sul, pelo menos nesse último boletim, aí bem lembrado colocar a data aí em cada apresentação. Nesse trabalho, por exemplo, a gente mostra a transmissão local da linhagem B117 no Brasil em dezembro de 2020. Então, foram 2 casos, né, um paciente que não tinha, sem relato de viagem ao exterior, mostrando já a transmissão local aqui da cepa, da variante do Reino Unido, e um paciente 2, sexo masculino, 30, 40 anos, que testou positivo, esse sim tinha retornado de Londres, quando em dezembro apresentou sintoma e foi testado e apareceu aqui a variante do Reino Unido no Brasil, mostrando já a transmissão local. E aí aquela pergunta, né, que talvez gere mais dúvida do que respostas, né, o perfil de pacientes mudou? Aqui é um gráfico do CDC mostrando que eles utilizaram como referência o grupo de faixa etária de 5 a 17 anos. E aí, quando você mostra as faixas etárias 18 a 29 anos, mostra que tem um risco maior de adoecimento aqui, 3 vezes mais de casos, 2 vezes mais à medida que a faixa etária aumenta aqui a partir de 30 anos. Mas quando nós observamos aqui hospitalização, nós vemos que, segundo o grupo de referência, vai aumentando de acordo com a faixa etária. E quando se fala em óbito, realmente 15 vezes aqui na faixa etária 18 a 29 anos, com a referência aqui desses 5 a 17, e aumentando aí exponencialmente com o aumento da faixa etária. Aqui esse gráfico mostrando que 8 a 10 casos de Covid, realmente os idosos de 65 anos ou mais são os que estão mais implicados. A faixa etária aqui nos Estados Unidos, né, dado do CDC, 22% 18 a 29 anos, e aí a outra faixa etária de interesse, 50 a 64 anos. Então, mostrando aí essa faixa etária também mais jovem. Mas quando se fala em morte, você observa que o aumento da faixa etária aqui com a idade acima de 50 anos. No Brasil, eu comparei aí 2 boletins epidemiológicos, o 43, que resume até o final de 2020, e o 52, que pega aqui o primeiro, até fevereiro de 2021. Mostrando que o sexo masculino é o principal implicado, e a faixa etária de maior prevalência e incidência de casos é a faixa de 60 a 69 anos. Comparando esses 2 grupos, eu não vi muita diferença aqui na prevalência aqui em relação às faixas. Quando se fala de óbito, eu também comparei aqui os 2 boletins, que encerra em dezembro e que começa aqui em 2021, não mostrando tanta diferença aqui dos óbitos. E aí, quando se fala em comorbidades, são todas aquelas comorbidades já comentadas e muito aí televisionadas, né, no dia a dia do nosso conhecimento. Os gestantes são um grupo especial aqui, né, mostrando que as gestantes
Esse aqui é basicamente uma semana epidemiológica de março, mostrando 1.200 casos aqui como o Brasil todo, a frequência aqui das idades 20 a 29 anos, claro, né, a idade fértil, e 39% de 30 a 39 anos, os trimestres de gestação segundo e terceiro trimestre, aqui os mais implicados. E aí, o que eu encontrei de diferença foi nesse site, né, nesse portal Poder 360, que ele traz realmente, mostrando com dados no CIVEP Gripe, que é o dado de notificação, que teve aumento realmente da faixa de óbitos na faixa de 30 a 59 anos, né? E aí a gente fica pensando em várias explicações. Será que assim, os idosos foram o grupo mais vacinado, se bem que a gente está vacinando aí, ainda nem chegamos no grupo, né? Estamos aí em 70 anos, 74. O grupo jovem, talvez aqui, foi o que mais se expôs em aglomeração, enfim. Mas o fato é que teve um aumento aqui da participação em óbito. Quando comparamos São Paulo e Amazonas, também o grupo de 30 a 59 anos teve um aumento aqui da participação dos óbitos, aqui também no Amazonas. E um trabalho aqui feito no Reino Unido, né, mostrou a mortalidade maior nos casos, né, associado talvez à nova variante do Reino Unido. É um estudo de caso controle, eles incluíram pessoas acima de 30 anos, que tiveram PCR entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, parearam pessoas que tinham GNS positivo no PCR com GNS negativo, que era altamente provável de ser a variante aqui do Reino Unido, e parearam por idade, gênero, data de coleta e localização, para não ter nenhuma influência desses fatores. E o que se viu é que, no grupo com GNS negativo, né, ou com GNS positivo, a sobrevida era maior, mostrando com um grupo com PCR aí com GNS negativo, provável variante do Reino Unido, aumenta o risco de 64% de morte. E aí, por último, né, a última pergunta, que a reinfecção é uma realidade? Então, definindo, né, formalmente que é reinfecção, um indivíduo que tenha 2 resultados de PCR positivo em tempo real para SARS-CoV-2, com intervalo superior ou igual a 90 dias, entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos 2 episódios. No mundo, o primeiro caso foi em agosto, um homem de Hong Kong assintomático, que teve uma coleta num voo, né, num momento que ele ia fazer um voo aí internacional. E no Brasil, o primeiro caso de reinfecção foi uma médica de 37 anos, que atuava no Rio Grande do Norte, na Paraíba, uma reinfecção de quase 4 meses depois, por 2 linhagens diferentes do vírus, em junho e em outubro, tá? Então, desde o surgimento da Covid, alguns relatos de infecção, né, de reinfecção com variantes filogeneticamente distintas têm sido relatados, mostrando aí o papel da reinfecção, talvez por linhagens diferentes e variantes diferentes. Aqui é um relato de reinfecção pela nova variante do Amazonas, a P1, uma paciente de 29 anos sem imunossupressão, ela adquiriu uma nova infecção 9 meses depois, ela é residente em Manaus, e a nova infecção pela linhagem B128, que é a variante, né, P1, mostrando aqui que os casos de reinfecção com linhagens emergentes podem refletir a habilidade do vírus, né, com a mutação SK484, escapar dos anticorpos neutralizantes induzidos aí na primeira infecção. Então, o sujeito teria uma primeira infecção, teria uma produção de anticorpos, a segunda linhagem, ela teria um jeito de escapar desse anticorpos neutralizantes induzidos na primeira infecção. Aqui nesse mesmo boletim, ele traz um relato das reinfecções registradas no Brasil, mostrando que são 4, né, por variantes circulantes e 3 casos por variantes de atenção, né, de preocupação. E aí Rio Grande do Norte, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Amazonas, esses casos foram relatados. E aqui o último trabalho, mostrando um trabalho com um profissional da saúde, onde eles fizeram avaliação de anticorpos IgG anti-S contra o SARS-CoV, fizeram isso em 12.541 profissionais da saúde, 11.364 foram seguidos aí com anticorpos negativos e 1.265 com anticorpos positivos. E aí, sendo que 88 desses converteram durante o follow-up. A incidência de reinfecção no soro negativos foi de 1,09.
E no que tinha já anticorpo, foram 2 casos, 0,13 aqui de incidência, sendo casos, esses 2 foram casos assintomáticos. E aí, como conclusão aqui da aula, eu acho que talvez eu tenha trazido até mais dúvida do que tanta explicação, é que o perfil epidemiológico parece ter mudado, mas precisamos de melhores estudos para definir o papel das novas variantes nas faixas etárias menores e nas gravidades dos casos. A reinfecção é uma realidade, mas a frequência não parece ser tão elevada, pelo menos o que a gente está conseguindo comprovar. Precisamos definir melhor as implicações da reinfecção na gravidade dos casos e os critérios laboratoriais mais adequados para confirmar o evento. Era isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade e aí vamos passar aí as próximas apresentações. Obrigado, Régia, muito obrigado. Foi muito legal a sua apresentação. Se demonstrou o quanto que a epidemiologia é uma enorme ferramenta para a gente pensar no controle da pandemia, né? Ela tem toda essa riqueza de linha, de pensamento, né? De causa e efeito que leva a gente a repensar e muitas vezes a dúvida é levantar a pergunta certa, é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Então, a pergunta certa, que todo mundo vai procurar a resposta, realmente contribui muito com tudo que nós estamos dizendo aqui. É muito, muito, muito legal mesmo, tá? Bom, vamos então agora passar para o doutor Celso Granato. Quais os testes diagnósticos disponíveis atualmente? Celso, você é nossa grande referência pessoal de todos nós, né? Todas as dúvidas que a gente tem quando pega um exame, a gente telefona para você, às vezes sem a gente telefonar, você telefona para a gente já para antecipar um resultado, a gente já agradece de antemão essa sua disponibilidade. E agora aqui você tem a oportunidade de falar para um monte de gente ao mesmo tempo, não só para um ou outro colega. Por favor, a palavra está com você. Celso, você acho que está com o microfone desligado. Foi? Estão me ouvindo agora? Então tá bom. É um prazer, viu, pessoal, reencontrar com vocês, com o Tonieto, o Esper, a Malu, a Recha, todos vocês que estão, o Fernando, né, procurando trazer as informações mais atualizadas, o que não é muito fácil hoje em dia, né? Porque as coisas vão numa rapidez fantástica, mas vamos tentar atualizar, como diz o Esper, de acordo com as 6h40 da tarde do dia 25 de março de 2001. Vocês estão vendo minha apresentação, não? Ainda não, doutor. Pronto? Está vendo? Perfeito. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim como a gente teve muito aprendizado na área de epidemiologia, na área de virologia, até terapêutica, né? A gente já evoluiu bastante, também teve muito aprendizado na área de diagnóstico, né? O pessoal não está mexendo meu slide aqui. Você consegue mexer, Júnior, o slide? O senhor tá com duas telas, doutor? Não, estou com uma só. Então, vamos parar o compartilhamento e faz novamente com a tela inteira. Vou ver aqui, share screen. Deixa eu só aproveitar, então, esse tempinho para avisar que as pessoas podem fazer a pergunta por aquele símbolo, o Q&A. Então, é o Q e A aqui embaixo. Acessem e podem já emitindo as perguntas que quiserem, tá bem? Júnior novamente não está mudando o slide, viu? Tá, clicando nesse botão Share Screen aí embaixo, ao invés de selecionar somente o seu slide, seleciona Screen. É o que eu estou fazendo. Para dizer a verdade, é isso mesmo. Aí Nada clicando. ainda.
clica em cima do... Agora mudou. Então, mudou. Foi. Então, pessoal, desculpe, vamos então só para a gente fazer uma breve recordação. O clássico é fazer o RT-PCR em amostra fluida de naso e ou orofaringe. Na nossa experiência, colher os dois dá uma sensibilidade um pouco maior, né? Existem, pessoal, muitos protocolos no mercado. Praticamente cada laboratório que desenvolveu internamente o seu teste tem um protocolo um pouquinho diferente. Os produtos comerciais que já tem, a gente vai falar daqui a pouquinho, também são bastante diferentes. E, basicamente, eles têm regiões alvos diferentes. O PCR você amplifica determinadas regiões alvo, a maior parte deles amplifica a nucleoproteína, a região que codifica para a nucleoproteína, a RNA polimerase, RNA dependente, o GNN, o GNE, e a única coisa que a gente não faz normalmente, pessoal, é amplificar a região do spike. Por quê? Quem conhece biologia molecular, sabe que essa região é a região que mais sofre mutação, porque vocês imaginam um vírus que sai do morcego e vai para um ser humano. Ele precisa se adaptar. E essa adaptação é fundamentalmente ele se tornar mais ávido na ligação pelo receptor da célula humana. É isso que está acontecendo com todas essas mutações que o Esper e a Regia contaram. Então, é por isso que é muito complicado a gente comparar resultados de PCRs diferentes, porque eles são feitos de formas diferentes, com alvos diferentes, com enzimas diferentes. Tá? Bom, existem também testes comerciais, né? Eu conheço bem o Roche 6800, o Gene Expert, tem da Abbott, tem vários genes comerciais que também têm o mesmo problema. Também amplificam regiões diferentes, com enzimas diferentes. Então, comparar CTs, amplificações, também é complexo, porque eles não traduzem exatamente o mesmo tipo de resultado. O ideal, pessoal, é sempre colher entre o terceiro e o 10º dia após o início dos sintomas. Ou, é claro, a critério médico. Se o médico pegar um paciente muito sintomático no 2º dia, ele não vai esperar chegar no 3º dia. Ele pode fazer no 2º dia, no 1º dia. Ah, mas eu li um trabalho que o pessoal detecta antes de aparecer a clínica. Sim, é possível que você detecte antes de aparecer a clínica. A questão é qual é a sensibilidade nessa época. Então, não é sempre que você vai conseguir detectar o vírus antes do início das manifestações clínicas. Os critérios de interpretação são também dependentes de cada laboratório, e como eu falei para vocês, comparar esse valor que a gente chama de CT, que é Cycle Threshold, significa quantas vezes você precisa multiplicar o RNA para ele se tornar detectável. Então, se você tem pouquinho vírus, você precisa fazer vários ciclos para ele se tornar detectável. O CT é alto. Se você tem muito vírus, você faz poucos ciclos de PCR para ele ser detectável. Então, o CT é inversamente proporcional à carga viral. Muito vírus, baixa carga viral. Pouco vírus, você vai ter altos CTs, tá bom? Bom, novidade, pessoal, a gente tem usar a saliva, né? Então, ele é o mesmo RT-PCR, com o mesmo processo, só que ele é feito na saliva. Na validação que nós fizemos no Fleury, quando a pessoa tinha sintomas e estava entre o 3º e o 14º dia da doença, ele teve 94% de sensibilidade, com uma especificidade de 100%. Então, você perde um pouquinho de sensibilidade em relação ao PCR do nariz e da orofaringe. Mas nas pessoas sem sintomas, ninguém notifica uma definição clara, porque você não sabe em que momento da história natural da doença a pessoa está. Tá? Então, é mais complicado você fazer o teste na saliva quando a pessoa não tem sintoma. Não é proibido. A dificuldade é você interpretar o resultado. Qual que é a vantagem? É a comodidade de coleta, porque hoje em dia tem escolas, tem firmas que fazem o PCR 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Quem já colheu o raspado de nasofaringe sabe como é chato você colher esse exame, né? Então, colher da saliva é muito mais fácil. E você protege o meio ambiente, porque cada vez que você colhe de uma pessoa num ambiente de laboratório fechado, isso significa que você tem que fazer uma limpeza terminal naquela sala. Então, você poder colher da saliva é mais fácil, e você poder colher em drive-thru é bom, porque você não contamina. No máximo, você contamina o carro da pessoa.
Agora, é muito importante, pessoal, o volume de saliva, tá? Então, a gente prefere 2 ml de saliva. Aceitamos acima de 1,5 ml. Menos do que isso, pessoal, a sensibilidade despenca. 1 ml de saliva já vai para 70% de sensibilidade. E eu fui convencido pelos dentistas que é melhor colher de manhã, porque a composição da saliva de manhã não é igual à tarde. Então, é melhor colher de manhã. E é lógico, quando a pessoa vai fazer uma saliva, especialmente com finalidade de viagem ou obter um visto para visitar um país, é importante saber se eles aceitam. Porque, de repente, você faz o exame na saliva e depois chega na hora do embarque, eles não aceitam, porque eles querem só de nasofaringe. Então, está aqui como é que é. Nós mandamos fazer um funilzinho que se encaixa no tubo, né? Aí a pessoa cospe e tem que chegar nesse volume aqui, tá? Dá para fazer em criança pequena? É uma indicação ótima. Só que criança muito pequenininha não sabe cuspir, né? Então, quando ela tem 4, 5 anos, ele já aprende a cuspir, dá para fazer. Ou se ele tem 2, 3 anos, a gente colhe com uma cânulazinha, tá? Porque aí fica mais fácil e você consegue obter o material. Bom, a gente também tem uma boa experiência com o Aidinal. O Aidinal é um teste da Abbott que foi lançado e foi meio assim criticado no começo, porque o pessoal que comparou nos Estados Unidos comparou com o mesmo material que eles tinham usado para fazer o PCR. E, na verdade, o Aidinal, para funcionar bem, ele tem um cotonete que é seco, um suave seco, diferentemente do RT-PCR, que não é seco, né? E ele tem que ser um tampão próprio para ele, que vai direto na maquininha do Aidinal. Então, não é RT-PCR, é uma técnica parecida, que se chama LAMP, né? E a vantagem é que, como ela é isotérmica, você não tem oscilação de temperatura, ela é muito mais rápida. A maior parte do tempo do PCR é gasto para você aumentar a temperatura e diminuir a temperatura. Então, ele pode ser feito em 15 minutos. Eu coloquei aqui esse asterisco para me lembrar de falar para vocês que não dá para ficar na porta do laboratório esperando, porque, em geral, você tem uma fila de amostras para fazer. Cada amostra demora 15 minutos e ele faz uma por uma. Então, pode demorar 2, pode demorar 3 horas, dependendo do volume que tiver. Mas o tempo de reação é 15 minutos. E ele também não foi validado para outro tipo de amostra clínica. Nem a Abbott faz isso. Então, dá para fazer no líquor, só que a gente não tem ideia do que significa o resultado, tá? Dá para fazer em fezes? Sim, em princípio dá, só que a gente não sabe o resultado, a interpretação dos resultados. Nas nossas mãos, ele teve uma sensibilidade de 100% em relação ao PCR, desde que a amostra tivesse sido colhida até 7 dias depois do início dos sintomas. Isso correspondeu a um CT de 30. Tá? À medida que você aumenta o CT, você diminui a carga viral e ele começou a ficar menos sensível. Tá? E especialmente em pessoas sem sintomas. É muito difícil fazer validação dessa técnica sem sintomas. E a mesma coisa que eu falei com relação às companhias aéreas de consulado, é bom a gente ver, porque não é PCR, é LAMP. Tá? Outra técnica que é bastante usada nos hospitais é o Gene Expert. Vocês conhecem bem o Gene Expert, que ele é usado para Clostridium difficile, para TB, para vírus respiratórios como influenza, sincicial respiratório. É uma técnica muito boa. Toda reação de PCR, esta é uma reação de PCR, é feita dentro de um cassetezinho, que é colocado numa máquina que faz tudo automaticamente, né? Mas ele não tem a mesma sensibilidade do PCR padrão ouro. Tá? Ele tem uma sensibilidade de 88%, uma especificidade de 100%, e o valor preditivo positivo e negativo vai depender da incidência da doença numa determinada população. Então, é uma técnica boa porque ela é rápida. Ela vai dar o resultado em aproximadamente 1 hora. Então, se você trabalha num pronto-socorro, numa maternidade, você pode querer ter o resultado muito rápido, com toda a razão, mas você tem que levar em consideração que talvez o resultado não tenha a mesma sensibilidade. Outra novidade, pessoal, é a detecção do antígeno, né? Também nós fazemos um teste de antígeno, que é um produto da Abbott, e ele é por imunocromatografia, aquele mesmo teste que vocês conhecem para diagnóstico de gravidez.
Mas tome muito cuidado que nós comparamos muitos testes comerciais, muitos. E a grande parte não é de boa qualidade. O teste que a gente gostou mesmo, tem uma sensibilidade muito boa, em sintomáticos, é o teste da Abbott, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda da Abbott, mas só para vocês saberem que tem muita diferença entre eles. É uma amostra de nasofaringe e orofaringe numa tirinha de papel. E nas pessoas que têm sensibilidade, que têm sintomatologia, eles têm uma sensibilidade muito alta, tá? Eu vou parar por aqui, pessoal, para a gente não estourar o tempo, mas depois eu prometo responder as perguntas, caso vocês tenham, com relação à sorologia, porque também é uma coisa nova que tem, a gente começou a fazer uma sorologia com anticorpos neutralizantes, e é muito importante que as pessoas saibam. Muito obrigado, Antonieta, muito obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, Celso. Também dá uma clareada aí nas pessoas. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que não são médicas, não são enfermeiros, assim, diretamente ligados à assistência à saúde, mas que trabalham em hospitais, e que é interessante conhecer e saber a diferença que existe entre todos esses testes que nós estamos usando agora. Muito, muito legal. Certamente terá pergunta. Eu quero chamar a atenção mais uma vez de todos, que é só usar o QIA, que fica ali embaixo, entra ali, digita sua pergunta, eu vou selecionar as perguntas para fazer no final aqui, tá bom? Legal, muito obrigado mais uma vez. Vamos lá agora. Fernando Zampieri, colega, está com o pepino na mão de falar sobre o que funciona para o tratamento de Covid-19. E aí eu quero ver você falar agora do tratamento precoce, dessas coisas. Vamos lá. Muito bem, Fernando, muito obrigado pela Convém presença. A palavra está com você. Muito obrigado, Antonieto, e muito obrigado demais. Só um pouquinho que acho que não compartilho minha tela aqui, só um instante. Muito obrigado a todos pelo convite, é um prazer imenso para mim estar aqui hoje com vocês. Bom, então eu também eu errei a data aqui só, mas a ideia é falar um pouquinho do manuseio de Covid nesse momento, né? Então essa aula ela fica desatualizada a partir do momento que ela acaba, né? Ela já deve estar desatualizada, na verdade. Então a ideia é tentar falar um pouquinho sobre o que funciona em Covid-19, o que não funciona em Covid-19 até o momento, né? Eu tenho alguns conflitos de interesse, né? Nenhum deles diretamente relacionado a essa apresentação, né? Basicamente, eu recebi verba para alguns estudos de iniciativa do investigador da indústria, e eu participei de alguns estudos que a gente vai discutir aqui brevemente. A história de tratamento de qualquer doença, e viral é um clássico, você vê isso, é que sempre tem um anseio de se tratar a causa, né? E isso se refletiu muito na busca por antiviral, principalmente no começo da pandemia, né? Ou métodos alternativos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso daí usualmente falha, né? Então, doença viral aguda é chato de tratar, né? Quer dizer, diferente da doença viral crônica, doença viral aguda, especialmente para doente grave, né? Que é o que eu trabalho, é muito ruim de tratar, além de suporte. A gente tem algumas coisas ali, mas não vamos dizer que o nosso histórico é um histórico muito exitoso nesse sentido. Mas a gente sempre apela para aquilo que usualmente resolve, que é modular a resposta inflamatória, e aí a gente pode entrar em uma seara imensa, né? Isso começa a aparecer droga a cada momento, né? Corticoide, bloqueador de citocina, etc. E, eventualmente, a heparina, que é uma coisa que vira e mexe, ressurge, e agora ressurgiu com força, mas um fato é que, dos vários tratamentos que você conhece, poucos acabam persistindo, né? Eu sempre gosto de referenciar essa revisão viva do BMJ, né? Ela é aberta e ela é atualizada continuamente. Então, ela é bastante clara em mostrar que para o doente não severo, né, o doente que não tem nenhum sinal de disfunção orgânica, que o doente está em casa, etc., até o momento não há nenhum tratamento que possa ser útil para esse paciente, né, no sentido de abreviar tempo de sintoma, etc. O próprio Redensivir, que seria um candidato nessa meta-análise, pelo menos ele não é recomendado, né, então o tratamento domiciliar é um tratamento basicamente de suporte. Mas quando a gente vai mudando de fase, né, o doente hospitalizado, depois o doente crítico, a gente ganhou algum arsenal terapêutico aí no meio do caminho, né? A maior bala acaba sendo o bom e velho corticosteroide, né? O bom e velho amigo de plantão. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre outras coisas ao longo da aula. Então, eu vou me ater muito pouco em falar em relação a drogas reposicionadas, né? Que são drogas que são
foram desenhadas para uma doença e reposicionadas pelo efeito antiviral para a Covid, né? Acho que o exemplo maior foi hidroxicloroquina, a gente fez alguns estudos com isso, né? O estudo Coalizão 1 foi publicado no New England recentemente, no ano passado, que também não conseguiu mostrar nenhum benefício, o Violet no JAMA no passado também sem benefício, o Recovery também sem benefício, com sinal aí até puxando para o lado do malefício. Então, acho que a hidroxicloroquina é ponto pacífico que não faz muito sentido usar. Mesma coisa a azitromicina, que a gente viu várias tentativas, esse é o dado mais recente do Recovery também. A gente avaliou isso no Coalizão 2 também, era neutro, né? Então a azitromicina, seja pelo efeito imunomodulador ou por qualquer outro efeito, ela não está recomendada em nenhum paciente. E quando a gente olha o maior, talvez o ensaio mais assim, que testou uma pleiade maior de medicamentos ao mesmo tempo, é o estudo da Organização Mundial da Saúde, o Solidarity, que foi publicado no New England ano passado, e ele confirma que hidroxicloroquina, interferon, lopinavir e ritonavir, etc., mesmo Redensivir, a gente não tinha um benefício claro de uso dessas medicações. Pelo contrário, quando a gente tinha algum sinal, esse sinal era invertido até, no caso do interferon, por exemplo, tinha um sinal maior de mortalidade para esses doentes. É claro que são pacientes hospitalizados aqui, a gente tem um pouco menos de evidência para doente ambulatorial, mas, como eu vou continuar falando, a gente foi aprendendo muita coisa ao longo do tempo. O Redensivir foi algo que foi muito comentado no começo, né? Então, o primeiro estudo foi o ACT-1, que saiu tá errado aí, saiu no New England em 2021, que foi um estudo que tentou avaliar o Redensivir, que não é uma droga que foi desenvolvida para a Covid-19, né? É um antiviral reposicionado, e esse estudo ele mostrou um certo benefício em termos de redução do tempo de sintoma, talvez uma tendência a menor mortalidade, mas que ia contra ali os resultados do Solidarity. Então, por isso que a meta-análise do BMJ, e quando você agrupa os dados, o benefício do Redensivir ele fica ainda incerto, levando em consideração que é uma medicação EV, o doente tem que estar internado, etc. É uma medicação cara, pouco disponível, então também não está no nosso arsenal do dia a dia, mas também não é, como a maior parte dos antivirais para a Covid, não foi nunca uma bala de prata ou algo que fosse resolver o problema de maneira clara. A gente tem outros trabalhos com Redensivir com resultados conflitantes também, por exemplo, esse estudo do JAMA, que você comparou controle versus 5 e 10 dias de Redensivir, e o braço que tomou 5 dias foi melhor do que o Standard of Care, mas 10 dias não foi. Então, a história do Redensivir ela ainda é um pouco dúbia, então talvez a gente não tenha uma resposta definitiva, a medicação é cara, ela está fora da nossa realidade, então também não parece ser uma medicação pela qual a gente tem que brigar para ter acesso, ainda mais nesse momento, com esse mundo de casos que a gente tem. A história é completamente diferente com o corticoide, né? Então, o corticoide, o primeiro grande achado foi esse dado do Recovery, né? O estudo britânico em relação ao uso de corticoide, em que há um benefício claro aí para pacientes hospitalizados, né? Em termos de redução de mortalidade, né? Especialmente para doentes que estão utilizando oxigênio ou que estão utilizando ventilação mecânica invasiva. Talvez uma dúvida aí para os pacientes que não estão usando oxigênio, talvez até pendendo por um lado de piora. E isso foi uma coisa muito interessante. Eu era R4 de UTI quando teve H1N1, e a gente nunca conseguiu fazer nada parecido, nunca houve um trial em H1N1 com corticoide, ficou com aquilo lá que é para dar, não é para dar porque aumenta o tempo de clearance viral e tal. Quando começou o Covid, tinha essa dúvida também, né, que ia imunodeprimir, o cara ia ter mais, o doente ia ter mais replicação viral, e aí ia ficar pior e tal. E aí o pessoal resolveu isso fazendo um trial aí com 5.000 pessoas, e isso está resolvido. Então, esse estudo com a Dex, acho que é incontestável esse resultado, ainda mais porque é uma situação rara na medicina em que a gente tem a reprodução do mesmo achado em vários cenários, né? Então, esse dado ele é reproduzível no REMAP-CAP, esse dado ele foi reproduzido no CODEX, que é um estudo brasileiro com dexametasona em pacientes de ventilação mecânica, né? Então, a gente tem uma evidência aí assustadoramente grande de estudos favorecendo o uso de corticosteroide, principalmente a Dexa, né? Lembrando, a gente tem quase nenhum estudo com metilprednisolona, a gente tem um estudo basicamente com Dexa e Hidro. As melhores evidências são com Dexa, a gente poderia discutir o dia inteiro se metil é igual a Dexa ou não, isso é feito de classe ou de droga. Eu sempre gosto de falar que se você chegar para um cardiologista e falar que tanto faz o beta-bloqueador na ICC, ele vai dizer que não, que na verdade tem que ser metoprolol, carvedilol, etc., e não pode ser qualquer um. Mas aqui a gente tende a falar que pode ser qualquer corticosteroide, não que tem que ser a Dexa ou que tem que ser a Hidro. Então, de vez em quando,
a gente não sabe, mas de fato se o efeito é de classe, se o efeito é da DEX específico, da hidro, isso é uma incógnita nesse momento. Então, acho que o corticoide está claro que tem que usar. Acho que a história mais legal que tem para contar é a história da heparina, né? Então, a história da heparina, a heparina para choque séptico, né, e para CVD, é uma coisa que vem desde a década de 80, né? A heparina ela tem uma série de propriedades bem interessantes, né? É uma proteína grande, tem um rabicho funcional e um rabo imenso não funcional. É uma proteína aniônica, que talvez tenha propriedades anti-inflamatórias ali no meio do caminho e que poderia ser útil para evitar complicações do Covid, como trombose, etc. Então, o que a gente tem de resultado parcial, isso é press release, os estudos estão liberados, estão submetidos à publicação, mas são 3 trials grandes, né? O ATAC, que é um estudo canadense e brasileiro, né? Tem bastante centro no Brasil que incluiu, o próprio REMAP-CAP e o ACTIV-4, né? Foram 3 estudos que avaliaram terapia anticoagulante com algumas diferenças para a Covid-19. Os resultados foram agrupados e submetidos, né? Então, alguns estudos permitiam dose terapêutica de heparina de baixo peso, na maior parte das vezes, ou heparina não fracionada, e o braço controle tomava heparina profilática mesmo, e isso durante 14 dias, ou até o cara desligar o oxigênio, ou até o paciente de alta. Então, esses estudos, eles tiveram, era um desenho bayesiano, adaptativo, bastante interessante. O desfecho primário era o número de dias que o paciente ficava vivo sem suporte ventilatório, né? Que isso agrupava tanto morbidade quanto mortalidade. E o que eles acabaram recomendando, a primeira recomendação desse estudo foi pare de usar heparina no doente grave. Isso soltaram em dezembro de 2019, que naquele momento o DMC, né, o comitê externo, analisou o dado dos 3 trials e falou que a chance da heparina ser benéfica para o doente grave aqui, se é qualquer paciente em terapia intensiva, né, então não invasiva, alto fluxo e ventilação mecânica, mas especialmente ventilação mecânica, então a recomendação foi parar o estudo, né, por futilidade, não é quase um malefício aqui. E aí agora, em janeiro, saiu eles também interromperam o estudo para os pacientes hospitalizados que não estão na UTI por superioridade, né? O interessante é esse resultado preliminar, a gente tem que esperar aí o paper final, né, e o peer review e várias coisas, mas isso é bastante interessante. Primeiro que a gente tem um efeito relativamente importante aí com uma probabilidade de benefício bastante alta, né, da heparinização para o doente fora da UTI mais hospitalizado ser benéfico, e a gente tem um sinal bastante claro ali de malefício para o doente mais grave, né? Então, e é interessante que isso independia do dedímero, né? A gente viu muito isso no começo da pandemia, o pessoal cortava o dedímero e com base no dedímero decidia se anticoagular ou não. Então, nesse estudo, por exemplo, esses 3 estudos agrupados, tanto fazia o dedímero, o benefício ele era independente do dedímero, assim como o malefício ele era independente do dedímero no braço mais grave. Mais recentemente, a gente tem alguns estudos, né? Isso aqui saiu semana passada no JAMA, né? Comparando heparina dose profilática estendida, né? 1 mg quilo, enoxa, né? 1 mg quilo dia, em vez de 40, uma vez ao dia isoladamente, o endpoint composto de uma série de coisas, né? Ocorrência de trombose, necessidade de ECMO, mortalidade ou trombose. Esse estudo ele foi neutro, né? Para isso, então não suportando, não apoiando aí a ideia de que aqui dá uma heparina um pouquinho a mais seja benéfico, né? Então, aqueles 40 de 12 em 12, ou 60 uma vez ao dia, 80 uma vez ao dia, em vez de 40 simples, para o doente na terapia intensiva, parece que deve ser igual, né? Então, do corticoide, acho que o que fica é aguardem cenas nos próximos capítulos. Eu acho que não é hora de mudar a conduta, exceto parar de anticoagular os pacientes que estão na terapia intensiva com Covid, salvo outras indicações óbvias, né? Mas heparinizar um Covid na UTI hoje, por causa do Covid, eu acho que é um pouco temerário. Claro que se o doente tiver trombose, ele vai ser anticoagulado. Tocilizumab é uma outra história, então eu prometo que não vou me alongar muito, mas a gente tem alguns resultados de estudos clínicos, alguns publicados, alguns ainda em press release, né? O REMAP-CAP está publicado agora, o braço do tocilizumab, foi publicado no New England recentemente, um bloqueador de IL-6. Na verdade, era tocilizumab ou sarilumab, a diferença dos dois é basicamente a dosagem aí no meio do caminho. Esse estudo foi um estudo bastante interessante, que muito embora com N que não é muito grande, esse estudo mostrou um aumento aí
uma redução de desfecho, uma redução de mortalidade aí nos pacientes, um maior número de dias vivo livre de suporte nos braços dos pacientes que tomaram tocilizumab ou sarilumab, comparado com o braço controle, né? Então, aqui é a escala ordinal, né, de número de dias livres de suporte, -1 é quem morreu, e vocês conseguem ver que há uma redução de mortalidade e, principalmente, há uma redução desses estados onde o doente ficou pouco tempo livre de suporte. Quando a gente olha isso agrupando o sarilumab com o tocilizumab, isso realmente continua sendo um achado positivo. E isso fica para vários outros efeitos, né? Tempo de estadia, etc. Então, o resultado do REMAP-CAP, inicialmente, o estudo foi interrompido dentro do desenho bayesiano por superioridade, então, um resultado bastante interessante. Junto com isso, de novo, na série de dados replicados, né? Então, como é importante ter estudo clínico randomizado grande, né? Porque quando o efeito existe, ele aparece em vários locais, né? E isso é muito legal. O recovery ele incluía só pacientes com PCR acima de 75 ou usando O2. A gente só tem o press release aqui disponível aí no pré-print, mas o resultado é absolutamente compatível, até em termos de tamanho, né? De tamanho de efeito, também sugerindo um benefício aí ao tocilizumab em relação à terapia padrão aqui desses estudos, né? Então, o que a gente tem, né, quando a gente coloca tudo isso numa meta-análise junto, né, a gente coloca todos os estudos, a gente tem o estudo brasileiro aqui, que foi o único que puxou ao contrário aqui o tamanho do efeito, a gente tem aí, isso aqui está dentro do pré-print do recovery, a gente tem um sinal aí, talvez, de benefício para o tocilizumab, então eu acho que é uma medicação cara, que tem que ser avaliada especificamente caso a caso, cenário a cenário, né? Eu sempre falo que não adianta você ter dar tocilizumab para os doentes se você tem um enfermeiro para 20 leitos, né? 10 leitos, ou está faltando um insumo muito mais básico, né? Mas é uma medicação que realmente ela vai se consolidando como algo a se considerar. Eu acho que a partir do momento que o recovery for publicado de maneira definitiva e a meta-análise do BMJ for atualizada, possivelmente haverá aí alguma sugestão de uso. Não acho que seja errado não utilizar agora, porque alguém deve se sentir mal por não ter acesso. A prioridade de acesso sempre, nesse momento, é uma equipe bem treinada e suporte bem feito e corticoide, que são coisas baratas. Mas o tocilizumab parece ser uma adição, talvez, boa ao tratamento. Então, assim, de maneira geral, eu tentei ser muito sucinto. É claro que tem tanto tratamento saindo, eu não falei de Baricitinib, tem um monte de coisa saindo, né? Mas acho que o que fica é que o tratamento é baseado ainda em suporte, né? Isso é o que você precisa de um bom médico, um bom fisioterapeuta, um bom enfermeiro, uma boa estrutura, uma unidade dedicada, profissionais protegidos, vacinados, etc., para cuidar bem do doente. Isso é o backbone de cuidado de Covid. Eu acho que o corticoide, para o doente que liga o O2, o corticoide ele vai junto, né? Acho que isso é meio indiscutível nesse momento, e acho que a Dexa, na minha opinião, deveria ser o corticoide de eleição. Nesse momento, o tocilizumab ele parece uma alternativa razoável se todo o acima estiver bem feito. E a heparina, acho que aguardemos cenas dos próximos 2 meses, a gente deve ter muito estudo saindo, então, por enquanto, eu acho que só fica a sugestão de não dar heparina no doente que está na UTI, ou não heparinizar pleno o doente na UTI e usar a sua dose profilática. O resto a gente espera sair evidência e a aula do próximo mês, que todo mês a gente discute, então vai aparecer alguma coisa. E muito obrigado, era isso. Obrigado, Antonieto, pelo convite, equipe. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado a você. A gente que agradece. Eu quero aproveitar e agradecer você, todos os médicos aqui, a Malu, a Régia, o Celso, o Esper, e você também, Fernando, pelo trabalho que vocês têm feito. Se a gente for comparar a mortalidade que nós estamos observando aqui nesse hospital, em outros hospitais também, ele é muitíssimo menor do que aquilo que aconteceu em Manaus, do que aconteceu em outros países. Isso se deve a essa abnegação desses colegas que estão no dia a dia trabalhando lá na linha de frente e olhando e observando isso, estudando. Todos os dias eu vejo que vocês trazem alguma coisa para pensar, somente depois de alguma evidência que colocam. Enfim, isso é uma forma de agradecimento coletivo. Obrigado. Faço por toda essa contribuição. E também, porque eu nem escutei a palavra cloroquina nem ivermectina, então isso para mim já está ótimo. Já fica mais fácil. Costuma ser muito obrigado. comum, infelizmente. Bom, muito obrigado.
Prazer. Fim, a nossa querida Malu, Maria Luísa Moura, infectologista, médica aqui nossa também do Hospital Vila Nova Star, e ela é responsável pela CCIH e que vai falar sobre as recomendações de prevenção da máscara. Devemos mudar a recomendação de máscara, Malu? Obrigado. Oi. Obrigado pela sua participação também na coordenação desse evento aqui. Imagina, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, com pessoas de tão alto gabarito aí. Aulas muito esclarecedoras. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre se a gente muda ou não a recomendação das máscaras, né? Eu acho que a gente aprendeu muito aí nessa pandemia, né? Eu, como infectologista, era uma pessoa que no início da pandemia falava que não precisava usar máscara se não tivesse sintoma, e agora eu saio brigando com gente que não tá, que eu vejo que não está sem máscara, ou que está com a máscara usando errado no hospital. Então, e hoje agora a gente tem um debate maior ainda se a gente deve usar a recomendação atual que a gente tem, né, de máscaras de tecido no uso aí para a população geral. Então, só para falar, a gente sabe que o SARS-CoV-2 é um vírus que é super bem sucedido, né, em relação aos outros agentes. Essa curva aqui a gente já parou de contar há muito tempo, mas é só para a gente ter uma ideia da velocidade de propagação aí, né, das infecções do vírus em comparação com outros agentes, como, por exemplo, o H1N1, que é essa linha azul aqui. Então, realmente é um vírus muito bem sucedido, né, que tem sido muito bem sucedido e por isso tem preocupado tanto. E aí a gente sabe hoje, esse é um trabalho do JAMA, né, que mostrou que, por um modelo matemático, que 30% das pessoas infectadas por esse vírus podem ser assintomáticas. E esses assintomáticos, eles podem ser responsáveis por 24% das transmissões. E aí, existe a transmissão por pessoas que não têm sintomas de fato, né, que não vão desenvolver sintomas de maneira nenhuma na infecção pelo vírus, e existe a transmissão daquelas pessoas que vão ter sintomas, mas antes de ter sintomas, elas já estão transmitindo, né? E aí, esse trabalho aqui é interessante porque ele chegou à conclusão de que pelo menos 50% das transmissões se originou de pessoas que estavam assintomáticas ou em fases pré-sintomáticas. Então, é aquela pessoa que você encontra lá um dia antes, no outro dia ela está com sintoma, ela passou para você e você não sabia que ela estava contaminada, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa de intervenções não farmacológicas aí para controle da doença, enquanto a gente não anda, né, não consegue andar na velocidade adequada com a vacina, e enquanto a gente não tem tratamento antiviral efetivo, que sinceramente eu nem sei se a gente vai ter, né, como o Zampieri falou muito bem aí. E então, a gente precisa focar nas medidas não farmacológicas ainda para controle da doença, e isso inclui o uso das máscaras, né, isso inclui o uso das máscaras faciais, e aí, assim, os trabalhos sobre as máscaras não são tão bem desenhados e randomizados que nem os trabalhos que o Zampieri acabou de mostrar, né, sobre os tratamentos, mas a gente tem essa meta-análise aqui do Lancet, são 44 estudos comparativos aí não só para a Covid-19, tá? Esse estudo também incluiu o MERS, incluiu o SARS, em 16 países, com 25 mil pacientes, e foi uma meta-análise que procurou estimar aí a proteção de algumas medidas não farmacológicas. E dentre elas, o uso da máscara facial versus não usar máscara foi uma medida que se achou efetiva para a prevenção da doença. Tá? Então, a partir daí, esse é um estudo do ano passado, né, de junho do ano passado, mas nessa época já se discutia muito e já estava mais ou menos estabelecido o uso universal de máscara aí para poder fazer a prevenção do vírus. E aí, quando a gente olhava os estudos que comparavam máscara N95 versus não usar máscara, com máscara cirúrgica ou máscara de tecido versus não usar máscara, a gente via benefício de ambos. Mas o uso da N95 parecia um pouco mais favorável aí para a proteção da infecção, tá? E aí, a partir dessas evidências, aí surgiu o tal do novo normal, né? Que agora é todo mundo andar de máscara na rua, né? Agora acho que tem gente que só me conhece de máscara, não sabe nem como é que a gente é sem máscara, e acho que isso aconteceu aí com várias pessoas aí ao longo do ano. E aí existem várias orientações, né? Orientações da Anvisa, orientações do CDC, de como utilizar a máscara de tecido, de como que deve ser a máscara de tecido, como que você deve lavar, como que você deve reutilizar. Mas agora existe um questionamento se as máscaras de tecido são suficientes para controle dessa pandemia,
visto que a gente está tendo essas variantes que são mais transmissíveis e até mais letais, né? Que é o caso da B117. E aí, quando a gente vai olhar a literatura, a gente não tem muitos estudos comparando a máscara de tecido com a máscara cirúrgica na Covid-19, né? O que a gente tem são vários estudos ecológicos aí avaliando a queda da infecção após a implementação de máscaras. Então, assim, tem vários estudos mostrando assim, ó, eu tinha esse serviço hospitalar aqui, a partir do momento que eu coloquei máscara para todo mundo, eu tive uma queda das infecções por coronavírus, mas eu não tenho estudos bem desenhados que comparam, por exemplo, se você está usando máscara de tecido e se você está usando máscara cirúrgica, qual que é melhor e qual que previne mais infecção. Então, o que a gente tem mais são modelos, né? Então, existe esse estudo aqui, que foi um modelo que representa uma pessoa tossindo, né? Então, sempre se tenta fazer, existem vários estudos que fazem esses modelos de uma pessoa tossindo, colocando partículas lá a uma distância específica, e coloca um receptor aí para saber se ele vai adquirir o vírus a partir dessa simulação de tosse, né? E aí, esse estudo aqui, ele é interessante porque ele avalia tanto os vários tipos de máscara, quanto você colocar máscara na pessoa que está com sintomas e na pessoa que não está com sintomas, né, no receptor. Então, a pessoa que está com sintomas a gente chama de fonte, e a pessoa que não está com sintomas a gente chama de receptor. E aí, isso aqui é a carga do vírus, né? Essa coluna azul é a carga do vírus, e essa primeira figura aqui, ela só mostra que quanto maior a distância, né, menor a chance de você ter uma infecção pelo vírus, o que é compatível com todo o discurso de distanciamento social que já vem sendo feito desde o ano passado. E aqui, ó, nessa situação B, a gente vê uma pessoa que está disseminando, né, a pessoa fonte sem máscara, e o receptor que está com máscara. Nessa situação, eles testam os vários tipos de máscara aqui embaixo, ó. Então, máscara de algodão, máscara cirúrgica, N95 e uma N95 com vedação adequada. Então, vejam que quando a gente tem uma pessoa que está disseminando a gotícula, o receptor de máscara só é protegido quando ele está usando uma N95, tá? Quando a outra pessoa contaminada está sem máscara. Aí aqui, nessa situação C, a gente vê o contrário. A pessoa de máscara é a pessoa que está infectada, tá? E o receptor está sem máscara. E vejam que nessa situação, que a gente tem uma pessoa infectada de máscara, a gente tem efetividade tanto da máscara de algodão, quanto da máscara cirúrgica, quanto da máscara N95. Então, isso é o que a gente chama de controle da fonte. É a gente colocar máscara na pessoa que está infectada, tá? Quando a gente coloca máscara na pessoa que está infectada e na pessoa que está recebendo, né, que tá exposta a essa infecção, a gente também tem efetividade, tanto se a pessoa, o receptor está usando máscara de tecido, quanto se o receptor está usando máscara cirúrgica. Então, desde que a fonte, a pessoa infectada, esteja utilizando máscara, a gente tem uma proteção dessa pessoa que está recebendo, tá? E aqui é um outro trabalho também, simulação, né? Mostrando também a efetividade de uma máscara de tecido para discurso. Então, eles colocam aqui uma pessoa falando, esses pontos verdes aqui mais altos, eles pedem para a pessoa aumentar o volume da voz, né? Como se estivesse tentando falar mais alto para disseminar mais gotícula. E essa linhazinha de baixo aqui, ó, é o que ela liberou de gotícula usando a máscara de tecido. Então, mais uma vez, mostrando que quando a gente coloca uma máscara na fonte, na pessoa que está infectada, a gente tem uma diminuição da dispersão do vírus. E aí, a partir desses trabalhos, foram feitas as recomendações aí o ano passado, principalmente no cenário em que a gente tinha dificuldade de EPI, né? A gente estava com muita dificuldade de comprar máscara, a gente estava tentando reservar a máscara N95 para o profissional de saúde, e aí surgiu a questão de colocar a máscara de tecido na população, mas com essa intenção de controle da fonte. Então, a máscara de tecido na população sempre foi com essa intenção de, se eu estiver contaminada e eu não estiver com sintomas ainda, eu não estou disseminando gotículas por aí e expondo as outras pessoas, né? Então, se instalou a máscara de tecido para isso, a máscara cirúrgica, ela ficou para ser utilizada pelos profissionais de saúde
para situações em que as gotículas são o principal meio de contaminação, e a máscara N95 ficou reservada para os profissionais de saúde para procedimentos específicos. Então, procedimentos que geravam aerossóis que acontecem principalmente dentro das UTIs. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem inúmeros tipos de máscara de tecido, né? E aí a gente vê máscara de crochê, a gente vê máscara com uma camada, a gente vê máscara que tem uma abertura no meio, né? A gente vê as pessoas usando de tudo, assim. Então, é muito difícil a gente garantir a efetividade dessas máscaras quando a gente tem várias formas diferentes de fabricação, né? Só lembrando que a Anvisa recomenda que essas máscaras tenham pelo menos 3 camadas e que seja de tecido respirável, preferencialmente de algodão. E não é isso que a gente vê aí em grande parte das vezes, né? Então, isso é um problema que a gente tem com as máscaras de tecido, até mesmo para controle da fonte. E aí, o outro problema é esse que eu falei já, né? Se a gente tem uma variante aí que transmite mais e que talvez esteja, isso a gente sabe para a variante britânica, né? Que ela está associada a uma maior carga viral. Será que a gente tem que passar a utilizar a máscara N95 agora? Então, esse é um grande questionamento que a gente faz. Só lembrando que a transmissão do coronavírus, ela pode ser realizada por gotícula ou por aerossol, e a grande diferença entre gotícula e aerossol é que o aerossol é uma partícula muito pequena, ela é menor que 5 micra e ela pode ficar horas no ambiente, tá? Enquanto a gotícula, não. A gente libera a gotícula, ela cai lá na hora, a gente só precisa de uma barreira mesmo de proteção, que é isso que a máscara cirúrgica faz, tá? E a grande pergunta aqui, para a gente definir isso na comunidade, é se a transmissão por aerossóis é importante na comunidade. A gente sabe que procedimentos hospitalares, como eu já falei, né, como intubação orotraqueal, reanimação, endoscopia, broncoscopia, são procedimentos que fazem geração desses aerossóis. Na comunidade, eu tenho situações que geram aerossóis que eu precisaria utilizar N95? Então, tem alguns estudos também aqui de simulação que mostram que, por exemplo, num discurso normal, a taxa das gotículas para decair demora entre 8 a 14 minutos, então isso ficaria disperso aí por volta de 8 a 14 minutos, né? Então, estando disperso por 8 a 14 minutos, teria uma chance aí de fazer uma contaminação por aerossol, mas, por outro lado, a quantidade de vírus nessas partículas é muito pequena. Então, a gente não sabe se isso é algo realmente importante quando a pessoa faz só um discurso, tá? Esse trabalho aqui foi super citado, um trabalho do New England que mostra até a sobrevida de vírus em superfícies, e ele também é um trabalho de simulação, tá, gente? Ele não é um trabalho de vida real, e por isso a OMS tem várias ressalvas em relação a ele, mas ele mostra que os aerossóis podem permanecer até 3 horas aí no ambiente depois de uma tosse. Então, depois que uma pessoa tosse, ele ainda pode ter partículas infectantes aí durante 3 horas no ambiente. E tem alguns exemplos reais, assim, que aconteceram e que foram até noticiados pela mídia, de situações de culto, de situações de restaurantes fechados, né? E até o navio super famoso, né, que teve surto de coronavírus, Diamond Princess, que representam aí prováveis infecções decorrentes de transmissão por aerossol, né? De transmissão por ar mesmo e não só por contato próximo. Então, só prestando atenção nisso aqui, isso são lugares fechados com grandes aglomerações, né? Que são justamente os lugares que a gente tem que evitar. Então, esses lugares fechados e com grandes aglomerações aqui são os que têm mais chance de transmissão por aerossol. Os estudos clínicos para responder essa pergunta, se a gente tem que usar N95 na comunidade, são escassos e controversos, então a gente não tem muito como se basear em estudo para fazer uma definição dessa. E uma coisa que é interessante aqui sobre N95 olhando aqui essa coluna azul, né, daquele estudo que eu falei, ela é sempre a máscara que é relacionada à menor taxa de infecção, né, principalmente quando eu tenho uma máscara N95 com uma boa vedação, né. Então, só pensando aqui nas vantagens de utilizar o N95 na comunidade, ela realmente tem uma vedação mais adequada, a eficiência dela já é testada, a gente sabe que ela protege contra 95% das partículas de até 3 micrômetros, e ela tem uma melhor proteção em ambientes não ventilados, né? Por outro lado, ela tem peculiaridades de uso, assim, a gente tem que ensinar as pessoas a usar N95, não é fácil, até mesmo para os profissionais de saúde.
Tem várias questões de armazenamento, de como armazenar sem fazer contaminação, de como você pode colocar a máscara de volta. Tem muita gente que tem problema respiratório quando usa N95, sem falar das lesões, né? Acho que todo mundo já viu lesão por N95 em rede social. Aí, vários trabalhadores de saúde aqui com várias lesões de pele aí de tanto usar máscara N95. Existe questão de custo também, porque não é uma máscara barata, e aí, para poder comprar e ficar renovando essa máscara periodicamente, isso seria um custo alto também. E pensando que o coronavírus tem um R0 de 2,5, que é a taxa de transmissão, isso não é uma taxa compatível com a transmissão por aerosol, como o sarampo, por exemplo. Então, o sarampo é uma doença que a gente sabe que transmite muito rápido e muito mais fácil, né? Então, talvez a N95 fosse uma máscara para usar em situações de risco mesmo, e não a gente padronizar para todo mundo, dado todas essas questões envolvidas, né? Então, só para falar das recomendações dos órgãos oficiais, o CDC europeu, a Anvisa e a OMS, nenhuma delas recomenda o uso de máscara N95 na comunidade. E existem outras simulações aqui que são interessantes. Esse é um estudo do CDC que tentou até usar outros tipos de máscara aí para poder melhorar aí a vedação e melhorar o nível de transmissão. Então, esse estudo já demonstrou que quando você coloca uma máscara de tecido em cima de uma máscara cirúrgica, você melhora a vedação e melhora a proteção. Quando os dois estão usando, tanto a fonte como o receptor, melhora em até 96%. E o mesmo para a máscara aqui com esse nozinho do lado, que faz uma vedação melhor. Isso é, inclusive, uma recomendação da nova nota da Anvisa. Tá? Então, mostrando que a gente pode até melhorar aí as máscaras que a gente já tem. Tá? Então, só para concluir, existe um racional mesmo para o uso universal de máscaras na Covid. A gente não tem muita certeza do tipo de máscara, mas se for de tecido, tem que ser de mais de uma camada de material respirável. Se em lugares mal ventilados e com aglomerações, talvez aí vale a pena sim a gente usar N95. A vedação parece ser uma questão importante, né? Mesmo quando a gente não está usando N95, se a gente tiver uma máscara cirúrgica ou de tecido com uma boa vedação, a gente tem uma chance maior de proteção. E o problema vai muito além disso, né? Acho que a gente precisa discutir não só qual máscara recomendar, mas assim, acho que a gente ainda tem muita dificuldade com o uso adequado de máscara. Então, vê aqui até coelhinha a gente está com a máscara aqui embaixo do nariz. Então, enquanto a gente não tiver a população utilizando máscara de maneira adequada, eu acho que nem é hora ainda de ficar discutindo máscara N95. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigado, Manu. Sensacional. Acho que essa questão da máscara, ela é... Bom, você disse tudo o que tinha que falar e a gente sabe o quanto que a máscara pode evitar aqui essas coisas todas. Muito legal. Bom, gente, vamos passar para a sessão de perguntas agora. Eu só queria dizer que o professor Esper Calas teve que sair, ele já tinha avisado que ele tinha algumas coisas, ele ficou até a hora que ele pôde, então eu vou fazer algumas perguntas aqui, algumas perguntas que foram feitas para ele, eu vou jogar na bomba na mão de vocês aí, para ver se vocês vão conseguir responder algumas dessas questões. Outras questões, tem muita questão, eu vou tentar resumir aqui como que faz, tem muita gente dizendo que está com alguns problemas e tudo mais, eu vou tentar ver se a gente consegue responder depois de outra forma. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, vou resumir aqui várias perguntas, se a Régia está aí? Régia, sim. Estou aqui. Tá, aqui uma pergunta do Marco Antônio, que fala, partindo da premissa que Manaus, em inquérito epidemiológico, mostrava ano passado, por volta de setembro, outubro, quase 60% de contaminados assintomáticos ou não, e se a reinfecção seria baixa, o que ocorreu para a segunda onda ser tão forte? Eu sei que não é fácil responder essa pergunta. A gente... Traz um pouco daquela sua explicação, pode falar. Aquelas teorias que eu até comentei naquele trabalho lá, né, da própria doutora Esther, que ela comenta assim, ou possivelmente as pessoas que tinham lá na chegada da imunidade de rebanho, naquele grupo que foi realmente testado, aquilo não representou a população como um todo, então as pessoas não tinham realmente tanto anticorpo assim, e tinha um grupo ainda exposto, né, vamos dizer assim. A outra possibilidade é que pode ter havido reinfecção e talvez nem sempre se fez esse diagnóstico de forma tão... formal,
ou o efeito mesmo da nova variante, né? Que, como eu mostrei naquele estudo lá, que provavelmente escapa aí foge do sistema imunológico com seus anticorpos neutralizantes que talvez o corpo tenha criado em relação à linhagem da primeira infecção, não conseguindo aí, né, neutralizar essa próxima linhagem / variante. Então, essas são as teorias que eu apresentei até naquele trabalho que, né, explicam, talvez, eu sei que é tudo muito incerto, né, gente? Às vezes a gente acaba mais dúvida do que responde, mas essas são as possíveis explicações que eu consegui ler nos estudos aí, né, que eu fiz aí essa avaliação aí para a aula, né? Legal, obrigado, Ranja. Celso, agora para você. Vou resumir, tem várias aqui, eu vou resumir duas diferentes para você aproveitar e responder mais só uma. Identificação das variantes. Como anda os testes para poder identificar as variantes? Essa é uma. A outra é, poderia nos informar sobre o teste PCR LEMP da Mendelex? A pergunta da Fabiana. Você consegue responder as duas ao mesmo tempo? Sim, Tonito. Essa questão das variantes é importantíssima, porque começou a surgir esse conceito de que os testes não pegassem, né? Essas variantes novas. Como eu falei para vocês, essas variantes são localizadas no spike, e a gente não usa PCR para spike, né? Existe um kit comercial da Thermo, que um dos alvos que eles amplificam é o do spike, mas eles têm outros alvos que eles amplificam, então você não vai perder a chance de detectar. Então, não tem problema. Agora, existe uma informação que eu achei muito inconveniente, né? Me perdoe o termo, mas, assim, foi publicado ontem pela imprensa leiga que tinha tido 8 casos em Paris que eles tinham diagnosticado e que o PCR não pegava. Agora, isso teria vindo do Instituto Pasteur de Paris. Eu acho que isso é uma informação assim, muito complicada, porque se ela sai na imprensa leiga, vocês viram as consequências, né? O pessoal de Paris, todo mundo saindo da cidade, isso era em Paris, tá? Não era em nenhum fim de mundo, né? As pessoas apavoradas que não só ia fechar um lockdown em Paris mais severo, como eles estavam com medo que estava circulando uma nova variante em Paris que os testes nem pegavam. Agora, eles não falam qual é a sequência, eles não sabem que tipo de vírus que é. Então, sinceramente, eu considero isso uma irresponsabilidade, você falar isso. Eu posso dizer para vocês que com essas 3 variantes que nós temos aqui no Brasil já identificadas, os testes normalmente pegam, não tem problema nenhum. Com relação ao teste LEMP da Mendelex, ele não é diferente de nenhum outro teste que use LEMP, né? A novidade da Mendelex foi ter lançado pela primeira vez o teste LEMP, coisa que nós fazemos agora, muitos outros laboratórios fazem também, né? E eles têm a mesma falibilidade, né? Desde que você detecte, use o teste nas pessoas sintomáticas, nos primeiros 5 dias da infecção, você vai ter uma sensibilidade que é muito semelhante à do PCR, né? Praticamente igual, de 96% mais ou menos de sensibilidade. Agora, o problema é que ele começa a ser usado em pessoas que estão sem sintomas e em pessoas que estão fora desse período dos primeiros 5 dias da doença. Então, ele começa a falhar, mas isso, novamente, não é uma característica do teste Mendelex, é todo LEMP, né? E aí você pode ter falsa negatividade. Então, ele bem indicado, ele vai dar um resultado bastante superponível do PCR, mas ele precisa ser bem indicado e bem interpretado. Legal, só mais uma coisa, que tem muita gente perguntando aqui, então acho que vale a pena, tem bastante gente, como eu falei aqui, até de fora do serviço de saúde, perguntando sobre os testes sorológicos. Afinal, que tipo de teste a gente tem que fazer para entender os testes sorológicos? Olha, é muito importante, novamente, Tonito, bem escolhida. Assim, nós precisamos lembrar, pessoal, que existem basicamente 2 tipos de testes sorológicos. Os testes que eu já vou chamar de clássicos, aqueles que surgiram em abril, maio do ano passado, eles tentavam responder a uma pergunta muito específica. Olha, eu tive uma clínica sugestiva de Covid, a minha mulher teve, o meu marido teve, eu não sei se eu tive, não consegui fazer o PCR, porque vocês se lembram que no começo a gente tinha muita restrição para fazer PCR, não dá para fazer para todo mundo, mas eu gostaria de saber se eu tive ou se eu não tive. Então, esses testes que respondem a essa pergunta, sim ou não,
né? Basicamente, eles detectam anticorpos contra nucleoproteína, porque os laboratórios farmacêuticos perceberam que esse era um teste mais específico, que era bastante sensível, mas quando você começa a falar de vacina, grande parte das vacinas, elas têm só o spike. Então, você não pode fazer um anticorpo contra a nucleoproteína se você tomou uma vacina contra o spike. Você não teve contato com aquela proteína. Como é que você vai fazer anticorpo contra ela, né? Então, surgiram outros testes que estão sendo agora usados, que é importante a pessoa falar assim, olha, eu quero uma sorologia para avaliar a vacina. É uma sorologia para anticorpo neutralizante, porque esses testes mais modernos, eles usam só aquela pontinha que o Esper mostrou, que é o teste neutralizante, né? A parte neutralizante, que é isso que vai segurar o vírus. Então, se você colocar a indicação certa, se você quer saber o histórico da pessoa, é um tipo de teste. Se você quer saber a eficácia da vacina, é outro tipo de teste. Nós tivemos resultados muito bons. Agora, eu só queria lembrar para vocês que nós ainda estamos com uma casuística relativamente pequena no Fleury. Nós avaliamos 200 pacientes até agora. 75% das pessoas que tomaram vacina têm anticorpos neutralizantes. 25% não têm. A gente não entende isso exatamente, isso é uma constatação, né? Mas eu queria que as pessoas tivessem sempre em mente, foi muito importante o Esper falar aquilo no comecinho, que a nossa resposta imune é muito mais do que a presença de anticorpos. Nós temos a resposta imune inata, nós temos a resposta imune celular, que, aliás, é a mais importante contra vírus. Então, não quer dizer que a pessoa vá lá, faça uma serologia neutralizante e deu negativa, estou perdido, né? A minha genética não me ajudou, eu não respondi. Não, não é verdade. Você pode ter a resposta imune celular, e isso até esse momento, pessoal, a gente não sabe medir. São coisas que estão começando agora a aparecer no campo da pesquisa, a gente ainda não tem condição de avaliar a resposta imune celular. Mas isso vai vir num certo momento, essa evolução é muito rápida, a gente vai poder depois complementar essa resposta. Legal, infelizmente não tem o PPD, como existe na tuberculose, que você podia medir um pouco da resposta. Exatamente É uma pena que isso, uma pena que isso. Ainda não. Ainda não tem. É isso mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui que era para o Esper, mas eu vou passar para a Malu. Eu acho que ela vai saber, dá uma vontade de responder essa pergunta, mas eu vou deixar para ela. Assim. Tem várias pessoas que perguntaram isso, mas eu vou resumir aqui na pergunta da Sueli da Silva Pérez. Que tendo em vista as incertezas sobre a eficácia das vacinas para as novas variantes, quais os benefícios da vacinação atual? Eu também tenho vontade de responder, mas pode responder. Gente, a vacinação atual é fundamental, importantíssima para a gente ter o controle dos casos graves. Então, apesar da gente ainda não ter muita certeza se as vacinas funcionam bem contra as variantes, até para a AstraZeneca, que mostrou diminuição da eficácia para a doença lá na variante sul-africana, mostrou para a doença leve, tá? Então, as vacinas, o objetivo delas agora é evitar doença grave, hospitalização e óbito. E isso é fundamental na situação que a gente está agora, tá? Então, é importantíssimo que as pessoas se vacinem. As vacinas são seguras, né? Então, eu acho que não tem por que a gente ficar questionando se deve se vacinar ou não. Depois a gente vê a questão da eficácia para doença leve, para transmissão, mas nesse momento é muito importante que a gente reduza óbito e hospitalização. E as vacinas comprovadamente já estão fazendo isso, né? Por isso que é muito importante. Veja, inclusive, que a diminuição nos idosos tem muito a ver já com a vacinação, tem essa suspeita aqui. Mas e a gente vê a experiência dos outros países, né? Estados Unidos, Israel, que tem diminuído internações depois da vacinação desses grupos aí prioritários. Perfeito. Mas aí tem uma pergunta muito interessante aqui, talvez não seja fácil responder, mas para você também, Malu. Você tá anônimo aqui. Você acha que em transporte público ou avião é melhor usar máscara de tecido? Que máscara seria mais indicada? Olha, eu acho que em situações de transporte público é uma situação que a gente tem lugares fechados com muita gente, né? Então, eu acho que é uma das situações em que vale sim a gente usar N95 ou usar uma máscara cirúrgica melhor acoplada, tá? Então, eu acho que nessas situações vale sim a gente usar uma máscara melhor que as máscaras de tecido. Tá bem. Vou fazer aqui agora uma última pergunta
para o Fernando. Fernando, duas perguntas, eu vou resumir as duas aqui. Primeira, uma delas fala sobre o tocilizumab, achando que, segundo ele, algumas coisas que ele leu, talvez não tenha tanta eficácia assim. Então, queria que você só falasse um pouquinho mais e ver se a gente deveria usar agora ou não, ou esperar mais um pouco. E outra sobre a vitamina B. Muito se escuta sobre a vitamina B, também está anônima, se ela aumenta realmente a chance de evitar caso grave. Bom, vamos lá. O tocilizumab, eu acho que ainda é uma certa incógnita. Então, o que a gente tem nesse momento é um estudo muito bem feito, publicado numa revista de altíssimo impacto, né, talvez a revista mais importante nossa, sugerindo um benefício, e um outro estudo que deve também sair em uma revista de alto impacto, sugerindo também benefício. Então, é claro que a gente tem que somar a evidência toda no meio do caminho. Eu cheguei a mostrar os dados da meta-análise que deve ser publicada junto com o Recovery, então o sinal realmente começa a puxar aí para o lado do benefício. Lembrando que tinha algumas particularidades, né? Esse benefício ele era muito menos pronunciado nos pacientes mais graves, né? Então, nos doentes mais graves, esse benefício ele meio que desaparecia. Os pacientes que não usavam corticoide, que ainda tinha doente que não usava corticoide, esse benefício ele praticamente não existia também. Então, eu acho que o tocilizumab está na hora, não digo que está na hora de virar cuidado padrão, mas está na hora de você considerar a possibilidade de que em breve ele seja um cuidado padrão, né? Então, está na hora de pensar em estratégias, mas sempre com aquela ressalva de que a gente tem que escolher bem o doente, que seriam os pacientes que estariam alocados nesses estudos, e ponderar se a sua realidade é compatível com aquilo, né? É óbvio, eu sempre falo isso, se eu tiver que escolher entre ter mais enfermeiro ou tocilizumab, eu não tenho dúvida que mais enfermeiro vai ser melhor, ou mais fisioterapeuta, ou mais médico. Então, manter um staff adequado, ainda mais nessa época, que está todo mundo cansado, é absolutamente essencial. Então, eu acho que tudo caminha para que a gente tenha novidades e posicionamentos oficiais das sociedades sobre o tocilizumab. Acho que vale a pena esperar um pouco, que eu acho que não dá para dizer que está errado nesse momento o médico querer prescrever se ele tiver condição e acesso para algum paciente. Eu acho que isso não dá para dizer que está errado nesse momento, não dá para criticar isso, diferentemente de outros tratamentos, né, que a gente já tem evidência suficiente para falar que não é para dar. A vitamina D eu não trouxe, a gente tem até um estudo brasileiro do pessoal do HC publicado, que foi neutro para isso, né? A vitamina D, ela é uma febre, né? Acho que talvez seja o remédio mais testado da história, né? Em todas as condições, né? Para infarto, AVC, etc. E ela sempre falhou, né? Na maior parte dos estudos randomizados bem controlados, ela sempre falhou, e falhou para prevenção de queda em idoso, falhou para prevenção de fratura, falhou para uma série de coisas. Então, assim, nesse momento, a recomendação que eu faço é não utilizar a vitamina D, especialmente a vitamina D em dose alta, né? Lembrar que a vitamina D ela é potencialmente tóxica, né? A gente, de vez em quando, a gente via paciente idoso intoxicado com vitamina D, hipercalcemia, lesão renal, etc. Mesmo antes da época do Covid, né? Quando todo mundo ficava tomando vitamina D, o pessoal errava o número de gota ali e aparecia lá com, sei lá, um calciônico super alto, lesão renal, etc. Isso eu vi algumas vezes. Então, lembrar que não é inócuo, né? Quer dizer, nenhum tratamento ele é 100% inócuo, e vitamina D claramente não é inócuo, né? Então, não há nenhuma evidência que previna caso grave. Eu não recomendaria a ninguém fazer uso profilático. Essa recomendação deve virar uma recomendação forte de não uso em breve também. Então, acho que não tem motivo nenhum para usar. Tá bom. E uma última pergunta aqui. Só para acrescentar uma coisinha que o Fernando falou, no Fleury nós temos um trabalho muito grande no pessoal que usa profilaticamente. E nós vimos que não existe associação entre o uso de vitamina D e positividade no PCR. Legal. Então, nem para profilaxia ele serviu. Então, não tome. Serve mesmo. Perfeito. Fernando, mais uma última pergunta aqui. O que você acha do tratamento ambulatorial, no momento que a pessoa com algum sintoma faz o exame e dá positivo, do esquema tríplice? Pradizina, azitromicina, clexane. Para ambulatorial. Vamos lá. Bom, acho que a Azitro, não, né? Assim, nesse momento, a enoxaparina com certeza não, também, nesse momento. A gente tem alguns estudos para sair em relação à anticoagulação profilática em casa, né? Esses estudos devem sair nos próximos meses, mas a recomendação nesse momento é não utilizar, né? E a questão do corticoide, isso é uma coisa que teve até uma outra pergunta que foi feita, que eu respondi no chat, né? Isso é uma coisa que você vê alguns pacientes saindo da primeira consulta, às vezes no PS e tal, com receita de corticoide, né? E eu sempre lembro que quando a gente olha os dados do Recovery, né, o grupo que não estava usando oxigênio, que possivelmente é o grupo que estava numa fase talvez mais precoce da doença, esse grupo tendeu a ir pior,
né, do que o braço, do que o grupo que não usou. Então, realmente, a janela de uso de corticóide ela não está estabelecida, então acho que o corticóide ele persiste sendo uma medicação para uso nesse momento, hoje, né, como o Esper falou, 25 de março, 19h45, ele persiste sendo uma medicação para uso hospitalar, né? Então, o doente internou, ligou o oxigênio, ele ganha corticoide, até esse momento não. O uso precoce de corticoide ele pode ser maléfico, aí sim pode ser que o efeito imunossupressor se sobrepõe eventualmente ao efeito anti-inflamatório, você gere quadros mais prolongados, ou talvez com um clareamento viral mais difícil, a gente não sabe isso. Então, assim, a minha recomendação é que o tratamento de uma pessoa ambulatorial para COVID, nesse momento, além das medidas todas de isolamento, evitar contágio, etc., ele segue sintomático, a gente não tem nenhum tratamento ambulatorial hoje definido por nenhuma sociedade. Pode ser que isso mude e outras coisas apareçam, mas infelizmente nesse momento não. Legal. Gente, a gente tem ainda muita pergunta aqui, mas a gente já chegou no final aqui da nossa apresentação, a gente já está aqui quase 2 horas falando sobre isso. Eu queria dizer que o resumo disso é muito interessante, quer dizer, nós já temos evoluído e temos muita certeza de como se deve tratar os pacientes, a gente entende direitinho como que o efeito desse tratamento dos pacientes, entendemos a questão das máscaras, como foi dito pela Malu, a importância do teste sorológico, do quanto tudo isso junto nos ajuda a falar, a epidemiologia que a Régia falou, né, e a explicação de como as vacinas são importantes, né? Muito importante saber de que hoje, fundamentalmente, é importante a gente vacinar o máximo possível. O distanciamento social, por mais que isso possa doer, não tem outra alternativa, quer dizer, a gente tem mesmo que manter o distanciamento social com o uso de máscara, do jeito que foi colocado aqui, e dizer que todas essas coisas juntas acontecendo, certamente a gente vai conseguir melhorar os números dessa pandemia, né? A gente falou muito, tem muita pergunta aqui, pena que não dá tempo de responder, sobre a testagem em massa, viu, Celso? Que teve algumas pessoas que perguntaram sobre a testagem em massa, que a gente falhou um pouco disso no começo. Então, queria agradecer a todos vocês mais uma vez, um beijo em cada um de vocês, é muito importante esse tipo de participação. Lembrando que no webinar anterior a gente tratou também de sequelas da Covid. Eu acho que a gente tem mais uma vez que falar sobre sequelas da Covid, porque a gente tem notado um número expressivo de pessoas com sequela. Vamos pensar em, mais tarde, fazer mais uma abordagem sobre isso, né? Tem muita gente queixando-se de anosmia ainda e tudo mais. Não era o objetivo desta reunião de hoje, por isso que a gente acabou não incluindo nas questões, mas são questões muito importantes e que a gente reconhece de que precisa também a gente divulgar e sentar e debater um pouco mais tudo isso, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado por vocês, foi muito importante, a gente teve uma assistência muito grande, muito qualificada, e cada um de vocês somou aqui o conhecimento sobre a pandemia. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade, a palavra de vocês. Da minha parte, um abraço para vocês. Muito obrigado, abraços a todos, foi um prazer participar. Um prazer, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, gente.